que a gente fez no ano passado, que a gente conseguiu fazer no ano passado, é estudar o grupo de entropia de uma camada de massa em particular, usando como representativo o quadro vetor aqui mais ou menos m, 0, 0, 0. Vamos lá, digamos assim, subconjunto dentro daquela camada de massa de energia positiva e, enfim, de energia negativa, dentro daquela mesma camada de massa. Então a ideia era achar para esse cara quem era o grupo de transformações que o deixava invariante, ou seja, que produzia uma atuação sobre ele e o mesmo. Na versão infinitesimal, que é aquela que a gente monta toda vez que a gente quer achar justamente os geradores, a vizinhança da identidade, esse cara aqui pode ser escrito como sendo justamente a identidade, mais o primeiro desvio, o desvio de ordem da identidade, que a gente está chamando de alfa. Mas lembrar que isso é um caso particular, o grupo de entropia é um subgrupo do subgrupo próprio do grupo de Lorentz. Então isso aqui é um caso particular daquela expressão que a gente já usou aí fartamente, mas agora especialmente, esse ômega aqui está sendo chamado de alfa para representar o caso particular do elemento lá do grupo de entropia. Esse cara daqui é antissimétrico, óbvio que esse cara também é antissimétrico, porque ele é um ômega particular. O fato de que isso aqui tem que valer, eu estava falando de isotropia, e o fato de que delta μ atuando aqui já reproduz o caminho, implica que esse alfa μ atuando no caminho é zero. Então, digamos assim, a equação, um vínculo que identifica o grupo de isotropia é que a ação da primeira variação da identidade sobre o K seja zero. Na verdade, isso é todas as ordens. Se tiver uma segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, todas elas têm que morrer, o K já foi estabelecido pela própria identidade. Então, isso aqui também pode ser escrito como alfa μ K igual a zero, não faz a menor diferença. E para aquele vetor ali em particular, esse vínculo, então você pode chamar isso aqui de vínculo associado à isotropia. A gente obteve para aquele quadro vetor ali que alfa zero, quando esse índice aqui assume o valor zero, é alfa 0, 0, K zero, mas alfa 0, 0 é zero, porque ele é antissimétrico, vou escrever isso explicitamente aqui só para a gente. Alfa μ é menos o alfa μ. Está discutindo tal jogo. Se foi pênalti ou não ontem, não foi. Se essa discussão com a Diário não foi, definitivamente não foi pênalti. Mas enfim, alfa 0, 0, K 0, como é antissimétrico, esse cara não existe, não há nenhuma outra componente do K diferente de zero, esse cara que a gente escolheu. Lembrando que na aula passada, então o que você obtém basicamente é alfa 0 μ K I é zero identicamente, quer dizer, da componente zero dessa equação não vem vínculo nenhum, na verdade. Zero não subir nada. Mas na aula passada, só para deixar isso lembrado, uma dada camada de massa, que a gente escolhe um caminho como representante, e aí gera um momento genérico, Pmi, a partir de um L de P, que é uma transformação de Lorentz próprio a partir dele, a gente mostrou na aula passada que se você não escolher esse K, mas escolher um caminho dentro da mesma camada de massa, de tal forma que você obtém o P não mais através de um L, mas através de um L', se esse K for V vezes K', então o ômega' é, se eu não me engano, V menos 1, W' V menos 1, W, V. Significa que os grupos de entropia são similares. Porque os geradores desse grupo vão atender a mesma álgebra, se vai ser basicamente a mesma coisa. E a gente tem essa liberdade que a gente demonstrou na aula passada. Bom, essa primeira não dava nenhuma espécie de vínculo, mas as componentes espaciais davam, né? Se eu escolher o alfa 1i, alfa 10 vezes K0 é alfa 10 vezes M, mais M menos M. Os demais são todos zero. Ok? Mas como isso aqui tem que ser igual a zero e esse cara, por construção de quem é o meu representativo, não é zero,
e simplificado a alfa 1, 0 igual a 0. E claro, a mesma coisa vai valer para o alfa 2, 0 e para o alfa 3, 0. Toda vez que aparecer aqui o componente 0 com 0, vai aparecer um valor diferente de 0. Os demais são todos 0, como a soma tem que dar 0, essa soma aqui tem que dar 0, então esses componentes eram 0. Então morriam 3 parâmetros, os 6 não é isso, parâmetros independentes, 3 são 0, sobram 3. Ok? Então o grupo de isotropia associado a esse quadro vetor aqui, tá certo? O quadro vetor tipo tempo, né? Ou seja, a sua norma é positiva. O grupo de isotropia associado a esse cara teria 3 parâmetros, 3 geradores, evidentemente, eu gosto da correspondência direta. E quem ele seria, era fácil de identificar. Identidade aqui é uma expressão geral, em vez de W lambda T, se usa depois, ele escrito um de lambda. Aí seria 1 mais I sobre 2, ômega rho sigma, J rho sigma. E se não fosse Poincaré, U de lambda A, ainda apareceria aqui menos A rho e rho. Essa expressão geral, como a gente vê. É isso? Onde esses J's aqui atende à álgebra, enfim, dos operadores de Cauchy, de momento angular, etc. Ok? Pois é. Isso vai à pressa. E, enfim, nesse caso aqui a gente não tem, não é translação, então esse caso aqui não está lá. Ok? E é uma transformação de Lorentz, sim, mas é uma transformação particular de isotropia, então esses ômega eu estou chamando de alfa. E aqui os únicos que sobreviveram foram os alfa e J. Aí você pode escolher, por exemplo, I menor do que J, I diferente de J, claro, igual a J. Alfa é antissímetro, já daria 0 a priori, porque os com I menor do que J são menos os seus originais, portanto são dependentes do. Então de independência eu peguei 3, alfa 1, 2, alfa 1, 3, alfa 2, 2. Então essa expressão eu acabava escrevendo com 1 mais I, θi, JI, onde o θi, o θ1 era o alfa, estou escrevendo embaixo, né? Alfa 2, 3, o θ2 era o alfa 3, 1, e o θ3 era o alfa 1, 2. E enfim, a notação semelhante para o J2, 3 em cima era o J1, J3, 1 em cima J2 e J1, 2 em cima J3. Ok? Então isso daqui era, bom, na verdade, perdão, isso aqui é a versão infinitesimal, né? Que você tem aqui, na verdade, isso aqui é a versão infinitesimal. Se você quiser a versão completa da transformação, mais etc. Na verdade, estaria associado à exponencial de θ. E esse θ é a função da t. A gente pode pensar θi, ou pensar como se fosse um produto escalar, não é isso? E seria esse cara que apareceu. Como esses J's são momento angulares, obedece a aula de momento angular, aqui eu estou escrevendo duas notações para a mesma coisa, então peço desculpas, mas enfim, aqui é a versão infinitesimal, aqui é a versão finita. Está iterada delas. Esses J são conhecidos, porque isso aqui é momento angular, atende a ordem do momento angular, então a gente já conhece as representações deles, as representações de índice J, né? Depois a gente identifica as representações de spin J, então a gente já tinha tudo pronto. Né? O componente sigma aqui acima era esse cara, particular sigma, era onde esse sigma era menos J, menos J mais 1. J menos 1, J. Tinha 2J mais 1 valor aqui. J mais 1 valor. Era para ser visto como isso, uma projeção de fato desse momento angular. E o J, a gente usava também J mais menos, que é J1 mais 1 menos IJ2. Sigma aqui, sigma, isso dava. Isso é álgebra muito angular. Então, o moral da história é que esse cara daqui a gente conhece já. Então, para conhecer esse,
falta saber exatamente quem é W lambda P, certo? E para conhecer W lambda P, como esse cara é L menos 1 lambda P lambda L de P, eu queria justamente definir quem é L de P. Quem é essa transformação padrão, o boost padrão que se faz para sair do K, que a gente está usando aqui, agora pudesse usar qualquer um, mas sair desse K e chegar no P genérico. Quem é esse cara? Okay? Isso a gente vai fazer no final do capítulo, provavelmente para um exemplo para K2 igual a M2 e para um exemplo também para K2 igual a 0. Tá? Hoje a gente também faz K2 igual a 0 esse mesmo tratamento, você investiga quem seria um grupo de isotropia associado a uma camada de massa nula ou representativo do tipo mais ou menos kappa, 00 kappa. Okay? A gente faz isso hoje. Mas vai parar nesse mesmo limite, né? Quando a gente escreve isso daqui, para que isso faça sentido, você tem que saber expressar esses geradores, isso a gente sabe, mas tem que também saber expressar esses parâmetros em função da transformação específica que você está implementando, do lambda específico que você está implementando. Tá? Nosso cuidado depende do lambda específico que você está implementando. Tá? O que a gente está falando? A gente está falando que representar o grupo de Poincaré, naquela base que a gente inventou, normalizou e fez tudo, se ainda está na memória de vocês, tem uma normalização aqui, né? A gente pôde fazer dessa maneira, e aqui justamente aparece a matriz nessa base associada e representa o grupo de isotropia. É isso? E aqui finalmente o ciclo lambda P. Ou seja, para saber como é que uma transformação genérica atua na base que a gente construiu, a gente precisa saber como é que o grupo de isotropia, como é que é a matriz associada ao grupo de isotropia, então a gente precisa conhecê-lo exatamente. Ok? E para conhecê-lo, enfim, preciso definir quem seria esse boost que levaria do K referência na camada de massa para o P genérico naquela mesma camada de massa. Vai fazer esse exercício explicitamente, mas no final da discussão. Para não parar com uma conta longa. A gente faz para esse caso, para o próximo caso a gente vai analisar. Okay? Só o comentário, ressuscitando o comentário da final passada, claramente porque o momento genérico, ou seja, um cara que tem essa componente valendo o que for, essa componente valendo o que for, essa valendo o que for, essa valendo o que for, absolutamente livres, a menos do vínculo de que P2 continua sendo M2, ok? Está na mesma camada de massa. Mas para ter esse cara genérico, a partir desse cara, claramente o que eu não posso começar fazendo sobre ele é uma rotação. A rotação não vai afetá-lo. A atuação do setor espacial, o movimento zero não vai afetar nada. Então, já antecipando, a primeira coisa que eu tenho que fazer para ter esse LDP, esse LDP vai ser uma composição de duas ações. A primeira ação é o boost. Eu tenho que ligar uma componente espacial aqui. Eu posso fazer isso com boost. Isso, que vai misturar a parte temporal da parte espacial. Uma vez ligada a uma parte espacial, aí eu posso produzir uma rotação em que essa componente se distribua por todos os eixos. Então está claro que esse L, embora a gente não tenha construído, vai construir no final, por exemplo, esse L aqui tem que ser uma composição de boost e a seguir desse boost uma rotação. E isso dá para antecipar. De qualquer forma, é um para cada. É um para cada. A cada transformação que você quer fazer. Você gera o estado genérico da base, um P genérico, e vai atuar com ele com lambda específico. Esse lambda entra aqui, esse lambda entra aqui. Okay? Então é caso a caso. Transformação a transformação. Okay? Então, muito bem, isso tudo a gente fez sem problema nenhum, então a gente identificou quem seria esse cara, desse marinha acima, é a componente desse marinha acima desse objeto. Que é justamente o operador unitário. Lembrar que essas matrizes são unitárias, desde que a gente adote a normalização que a gente estava aqui. Então, para isso, a tarefa foi completada, a gente até comentou, por que não admitir, claro, a gente também chegou à conclusão maravilhosa, né, de que para representar a atuação de um elemento qualquer de nós, isso é perguntar o que um outro observador registra de um dado estado quântico, onde esse P aqui esteja numa camada de massa daquela, P2 igual a M2, ou seja, dizendo de outra maneira, se você quiser
perguntaram a um outro observador como é que ele vê um estado quântico que descreve um ente de massa M2, esse ente a gente pode chamar de partícula. Então, necessariamente, o estado que descreve esse ente tem que estar dotado do número quântico, que a gente está chamando de spin, porque sim, ele está associado a momento angular, e esse momento angular, ou a projeção de momento angular, e esse momento angular que aparece aqui, aparece com uma necessidade para que eu possa atuar com esse cara em cima desse, mesmo que o representativo, a partir do qual eu gero aquele momento P, mesmo que o representativo seja um quadro vetor de uma partícula de repouso. Ok? Eu digo o ente, tal ente, que a gente chama agora de partícula, de repouso. Então, nesse sentido, é intrínseco, isso aqui não é ocultado. Certo? Esse cara tem que estar aí. Tá? Então, o spin seria uma necessidade do espaço-tempo de Minkowski, seria uma necessidade da representação, mas é mais do que isso, né? Porque não é só do espaço-tempo classicamente. Uma necessidade para que eu possa ter uma representação do grupo de Lorentz que venha eventualmente a ser, é o que a gente está construindo para ser, uma simetria para a física que eu estou descrevendo a partir desses entes, é isso? Uma necessidade para que possa implementar o grupo de Lorentz como simetria, que esse ente tenha um número quântico associado ao momento angular que não é orbital. Certo? Enfim, vamos continuar um pouco essa questão de isotropia, vamos fazer um segundo caso, o caso 2. A outra coisa que a gente viu também, que a gente discutiu tá legal, mas suponha que esse número quântico aqui, essa projeção de spin, assuma, como no caso elétrico, dois valores possíveis, e a gente perguntou, eu não posso dizer que uma partícula com spin para cima é uma partícula, um ente, e a spin para baixo é outro ente. Foi toda aquela discussão que a gente viu que se você fizer essa afirmação, você perde a noção de partícula quando você fizer uma mudança de referencial, porque está aqui os coeficientes combinando os diferentes sigmarinhas possíveis, tá certo? Se ele está com uma polarização, digamos, né, com uma projeção de que vem definido o referencial, e outro referencial, em princípio, não está, então é uma mistura das polarizações. Se cada polarização dessa com uma partícula diferente, então o referencial tem uma contagem de partículas e uma outra contagem de partículas. O próprio conceito de partícula não seria um conceito invariante de Lorentz, então a gente não poderia, digamos, usar, não seria útil usar esse conceito usando a referencial. Vamos lá, então finalmente, em revisão, partir para esse outro caminho aqui, mais ou menos um certo capa. Embora a gente só vá usar o sinal mais, né? Enfim, aqui estaria associado a uma energia positiva, aqui estaria associado a uma energia negativa, mas enfim, a gente estuda um caso, porque outro caso leva as mesmas conclusões. A isotropia não muda, porque eu estou falando do caso da energia positiva e do caso da energia negativa. Não muda. Ok? Com esses capas aqui, peço desculpa pela máquina tipográfica, que é ruim, tá certo? Isso implica que eu estou numa camada de massa nula. Isso é um vetor, vetor tipo luz. Que é a mesma norma do intervalo associado à propagação da luz. Então, se isso aí acontecer, a gente pergunta quem seria o grupo de isotropia associado a isso daí. Então, nós vamos mais uma vez impor a condição, o vínculo associado com a isotropia, alfa-mini igual a zero. Ok? Veja que a gente põe lá. Então, o componente zero desse cara diz alfa zero. Você teria alfa, primeiro da soma, 0, 0, K0. K0 não é zero, mas alfa 0, 0 é, porque esse cara é antissimétrico. Então não tem um cara diagonal. Tá? O alfa 0, 1 com K1 ser 0. Alfa 02 com K2 é o K2 que é 0. Então sobra alfa 03, K3. K3 é esse K que a gente colocou ali. Isso tem que ser 0, porque já somei todos os outros. Então, cada um deles foi dando 0, então esse cara tem que ser 0 sozinho. O que implica que o alfa 03 é 0. Ok? Então, deu um vínculo aqui. Ali não dava. O componente 0 daquela equação não dava vínculo. Aqui apareceu um. Alfa 1. Então, se agora se o mi vale 1, então aqui mi é 0. Aqui mi é 1.
Então, se eu pegar o alfa 1, eu vou ter o alfa 1 0 K0, esse cara não é zero. E aí eu vou fazer essa conta aqui só para K0 maior do que zero. Mas as conclusões, mais uma vez, serão as mesmas se você tomar o K0 maior que zero, que vai ver isso novamente. Ok? Então, se eu pegar 1 igual a 1, vou ter alfa 1 0, esse cara é o K, vai aparecer lá aquele K, que é o K0, mais, aí alfa 1, o alfa 1 é 0, não precisa perguntar nada, porque é antissimétrico, alfa 1 2 pega 1 0 aqui, que é o K2, então não contribui, mas sobra ainda o alfa 1 3, pegando o mesmo K, mesmo, claro que é o mesmo, senão não vai dar 0, isso ainda dá 0. Botando esse K em evidência, a gente vai chegar à conclusão que o alfa 3 é menos o alfa 0. Ok? Se eu estivesse escolhendo energia negativa, a única diferença é que apareceria aqui um sinal de menos, em vez de ser um ser igual a menos o outro, um seria igual ao outro. Mas em termos de remoção desse cara, porque ele é dependente desse, está no mesmo. Certo? Perda do parâmetro de qualquer maneira, em termos de parâmetros independentes. Mi igual a 2, alfa 2, 0. É uma história, né? Aqui nem precisaria repetir. Vai sobrar, obviamente, isso aqui. História. Ok? 0 é o componente 3 sendo diferente de 0. E a gente chega à conclusão de que alfa 2, 3 é menos alfa 2, 0. O alfa 2, 3 também é 1. Ok? E mi igual a 3 não dá mais nada, até dá um vínculo, mas a gente já obteve alfa 3, 0, kappa, que é o K0, alfa 3, 0, K0, alfa 3, 0, K0, e todos os outros são 0, né? Porque alfa 3, 1 vai pegar o K1 que é 0, alfa 3, 2 pega o K2 que é 0, e alfa 3, 3 ele próprio é 0, porque alfa é assim. Então isso daqui dá 0. Mas isso aqui vai implicar que alfa 3, 0 é 0, coisa que não é novidade. Nenhuma novidade. Porque, afinal de contas, o alfa 0, 3 já era 0 na primeira equação, e alfa 3, 0 é menos ele. Assim, né? Não tem novidade. Nenhuma péssima escolha isso. Para que a gente não ganha nada. Moral da história, quantos parâmetros restaram aqui? Olha, morreu o alfa 3, 0, morreu o alfa 1, 3 no sentido da independência, ele não é 0, mas enfim, ele é independente. Morreu o alfa 2, 3 também, sobraram 3 parâmetros. Alfa 1, 0, alfa 2, 0 e alfa 1, 2, sobre o qual não se falou nada. Ele passou absolutamente incólume nesses vínculos aí. Isso não surgiu em lugar nenhum. Tá? Então ficam ainda com parâmetros independentes. Tanto quanto no outro caso, três parâmetros, quais sejam, eu estou escolhendo, tá? Eu poderia escolher também alfa 1, 3, alfa 2, 3, tudo faz, alfa 1, 0, alfa 2, 0 e alfa 1, 2. Esse cara aqui saiu incómodo, tocou no assunto. Só uma perguntinha. No caso, por exemplo, qual o sentido de você ir para o referencial em que o momento seria 0, você tem a partícula massa e o momento nulo, né? E é o referencial de repouso dela. É o referencial de repouso dela. Mas nesse referencial você perderia, por exemplo, você levaria junto a indeterminação? Você está dizendo que o momento é 0, exatamente. Então, como é que você localizaria a posição da partícula nesse sentido? A gente não está falando sobre espaço e posição, a gente não pode falar, porque está trabalhando sobre uma base que é definida como um autoestado do momento. Então essa base não é uma base de autoestado da posição. Eu, de certa forma, não estou me preocupando em medir posição sobre essa base. Essa pergunta não está sendo colocada. Ok? Porque essa é uma base que não está associada a um operador, não comuta com o operador de posição. Agora, eu estou falando aqui da localização desse cara
Mas eu não estou dizendo que o estado que eu vou medir, ele é autoestado desse cara. Claro, se ele for um autoestado do momento, simplesmente, se ele não for uma superposição, qualquer autoestado de momento tem um momento bem definido. Construção. Ok? Se isso significar que você não vai localizar essa partícula associada a esse estado de momento, está simplesmente querendo me dizer que você não localiza uma onda plana. Isso não é novidade. O estado de momento é uma onda plana. Não tem mesmo a posição definida. Ok? Não é um problema isso. É uma característica do fato que X e P não comungam. Tá? Isso não é propriamente um problema. E a onda plana, enfim, você pode entendê-la como um mapa numa transformada de Fourier que a gente não está fazendo. Tá? A gente está ficando no espaço de momento, nossa barra de momento. Não há um drama nisso aí. Você tem razão, você não localiza, mas não é mesmo localizar. Isso já é verdade na mecânica quântica, enfim, quando você faz autómatas de quadro de momento. São ondas planas, não são localizadas. Não são nem de quadrado integrado, para ser mais específico. Aliás, essa é uma coisa do comentário que a gente fez muito ano passando, vai continuar passando, mas a gente faz o comentário. O espaço Hilbert tem uma característica de que ele pode admitir uma base, como a gente está usando, em que os vetores dessa base não estejam completamente definidos dentro dele. Tá? Aqui a gente definiu uma norma, mas a norma que a gente está definindo é a delta. A delta de Dirac. Ontem eu vi esse dilema. Um dilema bom, mas enfim, não é que eu pronuncio o nome de geral. Mas enfim, é uma normalização na delta. Ok? É uma normalização estricto senso que a gente está fazendo. Então, sobraram três parâmetros independentes: alfa 1, 0, alfa 2, 0 e alfa 1, 2. Então, a minha transformação, digamos, o meu U, esse dado meu HP, seria dado como sendo, cara, uma exponencial, mas aqui dentro da exponencial a gente colocaria o quê? A gente colocaria, vamos colocar a parte infinitesimal, vamos colocar aqui a primeira versão do infinitesimal. Aí seria de novo, I sobre 2, ômega, rho sigma, J, rho sigma, não tem a parte da relação, a gente não está falando disso, ok? Esse cara são os alfas, especificamente alguns de entropia, e agora sobrou 1, 0, 2, 0, 1, 2. Mas cuidado, apesar desses caras aqui serem independentes deles, eles não são zero, não são zero em geral, pode ser zero por uma escolha particular e uma transformação dentro desse grupo. Então isso aqui vai se escrever assim, ó. Identidade harmônica mais I. Aí no lugar do alfa 1, 0, certo? Vai aparecer alfa 1, 0 vezes J 1, 0. Aparece aqui J 1, 0. Móvel, né? A combinação móvel. Aparece também alfa 01, J 01, que é o mesmo termo, então você mata esse fator de 2, que eu já espero. Mas quando aparecer também alfa 1, 3, isso não é zero. Quando aparecer alfa 1,3, J 1,3, isso na verdade eu vou colocar junto do alfa 0, ok? Se a gente não quiser fazer assim, se quiser, mais alfa 1,3, J 1,3, duas vezes. Alfa 1,3, J 1,3, alfa 3,1, J 3,1. Por isso matando esse fator de 2 aqui, que nem esse aqui matou, todos vão matar o fator de 2, né? Usando a dissimetria. Só que esse alfa 1,3 é menos o alfa 1,0. Esse cara daqui é menos alfa 1,0. Ok? Então na próxima linha, vou escrever os outros já. A gente vai escrever assim, ó, alfa 1,0, abre parênteses, J 1,0 menos J 1,0. Ok? Eu tenho também o alfa 2,0, que vai se juntar com o J 2,0, e tenho também o alfa 2,3, que vai se juntar com o J 2,3, mas esse aqui é menos o alfa 2,0. Então eu também vou ter na próxima linha mais alfa 2,0, J 2,0 menos J 2,3. Ok? E mais alfa 1,2, J 1,2, tem alfa 1,2, J 1,2, alfa 2,1, J 2,1 que se soma. Ok? Mais alfa 1,2, J. Ok? É o tempo.
Tudo justificado. Vou olhar aqui para passar na psicotécnica. O traço do J não vai estar voando. Não passa no psicotécnico. Se você se preocupar com isso, eu também não passo no psicotécnico. Não passa por ponto final. Porque o espaço inteiro é uma manifestação psicológica da pessoa. Então, J0 é o que a gente chamava de K1. Era o Bush envolvendo eixo X. Não é isso? Ou N1, não é mais para falar J13 em cima, esse cara que aparece aqui é menos o J2, menos a rotação, o gerador de rotação em torno do eixo Y, em torno do eixo 2. Ok? Porque esse aqui foi identificado como J31. Esse cara, mais uma vez, é o K2, puxa envolvendo o eixo 2 espacial. J23 é o J1 e J12 é o J. Sou 2,3 ou não? Sou 2,0 K2. É o push envolvendo, claro, o tempo e o eixo 2. Assim como o J10 é o tom. Ok? Então, é isso aqui que a gente tem. Vamos catar a álgebra desses caras. Certo? Quer dizer, eu tenho um operador, apareceram 3 operadores, um bem familiar, outros 2 operadores aqui que são combinações lineares de bustos e rotações. Combinações lineares, não são composições, não é um vezes o outro, são combinações lineares. Então eu vou chamar, vou dar uns nomezinhos aqui para facilitar. Aqui na cada mestre aqui, eu vou chamar alfa 10. Alfa 10 eu vou chamar simplesmente de alfa. Alfa 20 eu vou chamar de beta. E alfa 12 eu vou chamar de teta. Ok? E daquelas combinações, aquela primeira combinação que é K1 mais J2, vou chamar de A. Eu vou chamar de B, a outra que é K2 menos J1. Se eu não me engano. É isso mesmo. E o J3 eu vou chamar de J3 mesmo. É a combinação. Ok? E fico com o J3. Eu vou procurar a álgebra desses caras aqui. Enfim, o grupo isotropia associado a esse quadro vetor aqui, tipo luz. Peguei a 3 geradores, a 3 parâmetros, estão aqui exibidos os geradores. Aqui a gente tem o nomezinho dos parâmetros. Mas eu quero saber qual é a álgebra que esses geradores aqui obedecem. Quem são esses caras aqui? Bom, essa álgebra é fácil de tirar porque é uma álgebra obtida a partir dos geradores do grupo de Lorentz. Então vamos tirar essa álgebra para ver o que esses caras são. Então, se a gente fizer A com B, por exemplo, A com B, o comutador, isso vai dar comutador de K1 mais J2 com K2 menos J2. Se o computador mais difícil, tem o computador aqui de K1 com K2 mais, ou melhor, menos o comutador de K1 com J1 mais J2 com K2 e menos o comutador de J2 com J1. Agora, se vocês lembrarem das regras de comutação, tanto momento angular com momento angular, com momento angular com busto, como busto com busto, a constante estrutura é a mesma, é o epsilon JK. Ok? Então, se você lembrar, o que a gente tem é assim, ó, JI com JJ é I epsilon I JK JK.
JI com KJ, que basicamente me diz como é que eu giro o vetor K, tá certo? Interpretando esse cara como vetor, é I, epsilon, I, J, K, K, K. E KI com KJ é menos I, epsilon, I, J, K, J, K. Ok? Mas é sempre a constante de estrutura tem essa cara daqui, que é o tensor totalmente antissimétrico. Quer dizer que se tiver dois índices repetidos em qualquer lugar aqui, dá zero. Ok? E aqui tem, ó, J2 com K2 e K1 com J1. Esses caras são zero. Claro, sempre é o tensor totalmente antissimétrico. Esse cara é zero, esse cara é zero. Sobrou esse cara e esse cara daqui e a gente bola aqui para ver como é que dá. Olha só. Escrevi aqui mesmo. Cálculo K2 é menos I, epsilon 1, 2, 3, J3. Epsilon 1, 2, 3 é a permutação par. 1, 2, 3 é o próprio. Dá menos I, J3. Esse cara daqui dá menos I, J3. J2 com J1 vai dar I, epsilon 2, 1, 3, J3. Só que 2, 1, 3 é uma permutação ímpar de 1, 2, 3. Certo? Então isso vai dar menos I, já tem um sinal de menos aqui na frente. Aí esse comutador vai dar menos I, J3. Ok? Tá, J2 com J1, né? Se for J1, J2 é I, J3. Então, J2, J1 que é o contrário é menos I, J3. Vai ter sinal de menos na frente. Isso aqui dá solenemente zero. Ok? Então, A e B comutam. Esses dois geradores aqui comutam. Ou seja, tem uma barra de autoestado simultânea, a gente vai explorar isso e assim por diante. Ok? Agora vamos ver qual é a relação de A com J3 e B com J3. Para fechar aí essa álgebra desses geradores de grupos de entropia, desse quadro vetor aqui. Então vamos lá, se a gente fizer J3 com A, isso é J3, agora no A, com K1 mais J2. J3 com K1, eu estou rodando o push, basicamente é isso. Vai dar epsilon 3, 1, 2, K2. 3, 1, 2 é permutação par, então vai dar I, K2. Esse primeiro aqui dá I, K2. J3 com J2, J3 com J2 é menos I, J1. Certo? Menos I, J1. Só que IK2 menos IJ1 é I vezes B. Então isso aqui dá exatamente I. Se eu fizer agora o J3 com B, é um exercício absolutamente análogo. A gente não precisa fazer essa conta aqui, pode conferir em casa, mas pode fazer de cabeça também. Ó. J3 com B, J3 com K2, J3 com K2 é epsilon 3, 2, 1, que é uma permutação ímpar. Então, J3 com K2 vai dar menos I, K1. Menos I, K1. Ok? E J3, são de menos lá de fora, com J1, J3 vai ficar 3, 1, 2, que é a permutação par, então vai dar I, J2, mas tinha um sinal de menos aqui lá de fora. Vai dar menos I, J2. Então tinha dado menos I, K1, agora dá menos I, J2, aqui dá menos IA. Ok? Só para fazer a mesma coisa, quanto explícita grande. Tá bom, a álgebra está definida. A com B dá 0, J3 com A dá B, J3 com Z dá menos IA. Mas olha que curioso, isso é a mesma álgebra satisfeita, a mesma álgebra
desculpa, por J3, P1, P2. Se você olhar a álgebra desses caras, é isso mesmo, ó, J3 com P1 é I P2. Olha ali, aí não está, né? Faz J3 com P2 é menos I P1. P roda igual o K. Entendeu tudo? Ok? Ou seja, A está fazendo um papel de P1 e B está fazendo um papel de P2. Quer dizer que eles são momento? Não, não são momento. A translação já está fora da discussão aqui. A translação já foi representada, é aquela exponencial. Estou dentro do grupo K-Protocol como um subgrupo dele, que é o grupo de isotropia daquele K. Os caras não são momento. Mas se ele satisfaz a mesma álgebra dos momentos, como se fosse, então ele se transforma como se fosse momento. E o grupo, a sua isotropia, é o mesmo grupo que seria definido por P1, P2 e J3, porque é a mesma álgebra. É exatamente o mesmo grupo. Ok? Ou seja, um grupo, ainda que A e B não sejam P1 e P2, ninguém está fazendo aquela relação aqui, tá certo? A e B transformam-se sobre J3 com componentes de vetor no plano perpendicular entre parênteses, entre aspas, direção 3. Ok? Se transformam-se como isso. E a álgebra é a mesma. Deixa eu ver aqui. A álgebra é definida por A, B e J3 é a mesma. Verifico para J3 e 1, certo? Então é o mesmo grupo. E esse grupo montado por J3, P1 e P2, esse grupo gerado por J3, P1 e P2, ele chama-se de grupo euclidiano em duas dimensões. É a mesma aula. É o mesmo. Ainda que a IB não seja um P1 e P2. Não está falando disso. Isso. Exatamente. Os outros dois não são notas porque você não está fazendo translação. Não são translações. Não são translações, mas são isso. E são combinações, não são composições. É difícil chegar, eu não me enxergo muito bem intuitivamente por que nasce isso daí. Mas o fato é, o grupo que aparece é o mesmo grupo que se você estivesse falando de duas translações no plano e da rotação possível naquele plano. Se você está restrito ao plano, tem duas translações independentes e tem a rotação, a única rotação que você tem é em torno de um eixo que seria perpendicular àquele plano. Então é o mesmo. Tá? A gente chama de grupo euclidiano em duas dimensões. Então esse é o grupo de euclidiano, cara. Ainda que você possa dizer o seguinte, aqueles geradores lá não são as translações. Não são de fato. Tanto não são, que agora a gente vai colocar uma questão muito forte com relação ao papel de A e B aqui. Será que na muda a direção do raio se tu faz uma boost? Quando você faz um boost, em relação ao novo observador, Pois é, mas aqui não é uma...
Seria uma rotação que corrigiria, uma combinação corrigiria isso. Mas aí na combinação, isso é uma composição. Uma composição, E aqui não é uma composição. Esse drama que você está vivendo, também é um drama que eu vivo, mas a gente vai acabar sendo salvo por uma impossibilidade física. Você não está conseguindo interpretar fisicamente porque isso não tem contrapartida física mesmo. Para ficar claro o que eu quero dizer. O papel de A e B aqui vai ser nenhum, basicamente. Nenhum, porque a natureza não te dá nenhum exemplo do que A e B poderiam representar. Eles vão acabar sendo triviais. Existe mais um teoreminha, Wigner de novo, grupo unitário. Aqui tem que ser unitário mais uma vez por causa dele mesmo, o Wigner não tem chance de se representar uma simetria. Né? Grupo unitário não compacto, que é o caso, tá certo? Esse grupo aqui é não compacto por causa das translações, tá certo? Devem ser infinitas e tal. O grupo unitário não compacto tem duas possibilidades. Ou é uma representação de dimensão infinita, ou é uma representação de dimensão finita, mas aí tem que ser trivial. Certo? Ou seja, a ação do gerador sobre o estado, então todo o espaço está considerando, é zero, portanto o grupo é a identidade. Isso é elevado a zero, o gerador está não exponencial do grupo. Tá certo? Então tem essas duas possibilidades. O que é isso para aplicar no grupo de dimensão? A gente achou assim, a gente viu qual é o grupo, o subgrupo do grupo proto-ortógono, a gente está fazendo proto-ortógono, que deixa esse cara aqui invariante. Aí a gente achou, olha, só tem 3 parâmetros, 3 geradores, eis os geradores. A álgebra dos geradores deu isso daqui, é a mesma álgebra atendida por J3 pelo P2. Isso é a mesma álgebra do grupo. Não, certo, mas são geradores e funções. Porque eu não vejo que são duas funções. Então, o que eu estou dizendo? Se um gerador se comporta como um momento angular, componente 3, e é de fato, e os dois geradores se comportam como P1 e P2, o que eu estou vendo é que a estrutura algébrica associada a esse grupo é a mesma de que se eu estivesse morando no espaço bidimensional, o que eu posso fazer em termos de translações e rotações? Eu tenho dois graus de liberdade de translação e tenho um único grau de liberdade de rotação na direção perpendicular. Ok? Se eu morasse em 2 dimensões, é o que eu teria em termos de translação e rotação para fazer. Uma rotação e 2 translações independentes. Por isso que eu digo que é o grupo do diante em 2D. É o que? O grupo, enfim, formado por os momentos e as rotações que você puder ter. Aqui, como eu estou falando do grupo euclidiano, ninguém vai falar de luz. Mas o número de geradores pode ser diferente, né? Oi? O número de geradores pode ser diferente da dimensão. Pode. Você trabalhando no espaço, por exemplo, um espaço Minkowski, um espaço de 4 dimensões, se você dá um grupo de Lorentz, você tem 6 geradores. Okay? Então, grupo unitário não compacto, representação de dimensão infinita ou representação trivial, uma das duas escolhas. Então vamos lá, alguns casos de representações, vamos ver que caras poderiam ter. Vamos definir uma base, ou pelo menos um conjunto de estados, sei lá se é base, sobre o qual A e B possam atuar, e como A e B comutam, eu posso ter um conjunto de estados que seja o estado simultâneo desses dois caras aqui. Então, vou chamar assim, se número quântico K, que é de momento mesmo, é o K, A, B e signo, aos estados simultâneos de A e B. Então, o que eu quero dizer é que se eu aplicar a esse cara daqui, K, A, B, sigma, isso dá A, esse aqui é o alto valor associado a esse operador, C, K, A, B, sigma. Se eu aplicar B em cima desse mesmo cara, isso apenas seleciona o outro alto valor
Esse é um autoestado simultâneo. Estou mantendo esse número quântico e esse número quântico já não são familiares. Acrescentei mais menos 2 associados a esse operador. Ok? Só isso. Agora, A e B se comportam como P1 e P2. Eles rodam como roda P1 e P2. Rodam perante J3. Então eu posso dizer que A e B se transformam da seguinte maneira: se eu tenho uma rotação, que é uma representação unitária de uma rotação, com um parâmetro θ, definido dessa maneira daqui, I θ J3, já que θ foi o nome que a gente deu justamente para o parâmetro associado a J3, o alfa 2, e então, se eu faço uma rotação dessa θ, aplico esse cara em cima desse operador A ou desse operador B, eu tenho que aplicar para uma transformação de singularidade, então seria R θ a R a menos 1 θ, isso vai dar o A girado, não é isso? Mas ele gira como uma componente de um vetor. De um vetor tem duas componentes só, uma rotação no plano do θ, no plano. Então ele gira assim, ó, A cosseno de θ, e aqui depende da sua definição, θ positivo, horário, anti-horário, que faz, a B sem θ. E o B, por sua vez, completa o giro desse vetor A sin de θ, do plano. E giram-se. Eu posso trocar aqui a definição de θ positivo com lá no horário, anti-horário, aqui é menos, aqui é mais. Eu vou definir rotação ao contrário já. Então você vai ficar mais confortável. Aqui tem. Ou isso, ou isso. Se trocar aqui R menos 1 por R, você está dizendo que está rodando de menos θ em relação a esse caso. Então, hoje está ruim. Então, se eles rodam assim, eu vou pegar um estado desses daqui rodado, ok? Porque afinal de contas eu quero saber atuar com A, com B e com J3. Mas olha só, J3 em cima desse cara daqui, em princípio, esse cara não é o estado J3. Ele é de A e de B, mas J3 não comuta. Nem com A, nem com B. Não está certo. Ok? Mas daí, comuta, eu sei agir sobre ele. Eu devo saber agir sobre ele. Então, se eu fizer o J3 em cima desse cara, se eu produzir uma rotação gerada por J3 em cima desse cara, então eu vou definir que eu tenho um estado psi, θ, K, A, B, sigma, que seria a ação de uma rotação, e agora eu vou usar a rotação menos 1, ou, se quiser, a representação unitária de uma transformação, vamos deixar assim. Psi, K, A, B, sigma, sem incisão θ. Então, se θ é isso, uma rotação desse cara, é uma rotação invertida. Estou usando o θ aqui, menos θ que também está definido ao contrário. Se eu pegar esse estado daqui, que é um estado rodado a partir dessa base simultânea aqui para A e B, esse é o estado simultâneo A e B, eu posso mostrar que esse cara aqui ainda é alto valor de A. Ou melhor, ainda é alto estado de A. Só que com alto valor que não é mais o Azinho. Posso perguntar quanto é que dá isso. Vou pegar A nesse cara. Ok? Bom, isso é evidentemente A. É menos 1 de θ. Si, K, A, B, si. Ok? Não demais, foi a definição do cara. Agora eu posso aqui, ó, produzir uma identidade. Eu posso produzir aqui R menos 1, R. Aqui eu escrevo. Se eu fizer isso, eu vou ganhar R menos 1 de θ, R de θ, A, R menos 1 de θ, Si, K, A, B, C. Ok? Já produzir uma identidade.
Bom, mas isso aqui, ó, a gente acabou de escrever. Isso aqui é a receita pela qual uma rotação gerada por J3 atua sobre o gerador A. E como ele se comporta como uma componente de um vetor bidimensional, tá isso aqui. É uma mistura dele com um outro gerador que se comporta como uma outra componente de um vetor bidimensional. Esse aqui dá A grande, cosseno beta, menos B grande, sino beta. Ok? Ainda são geradores. Agora aqui eu vou pegar esses caras e vou atuar com esses caras nesse estado aqui. Esse estado é o estado de azão e é o estado de bezão. Então na ação de azão sobre esse cara daqui vai sobrar simplesmente um Azinho, alto valor, que se reproduz no alto estado. E na ação de bezão sobre esse cara vai aparecer o Bzinho, alto valor correspondente, que se reproduz no alto estado. Então sobra, para isso que a gente está escrevendo aqui, ó. Beta de K de sigma, K, A, I, sigma, esse próximo vai me dar R menos 1 de beta, no lugar de azão cosseno beta menos bezão seno beta, em cima do alto estado aí, vai ter Azinho cosseno beta menos Bzinho seno beta, em cima de Si, A, K, A, B, ok? Por isso aqui é o número, todas essas atuações são atuações lineares, esse número vai sair, essa história. Então isso aqui vai ficar A cosseno de θ menos Bzinho seno de θ, R menos 1 de θ, atuando em cima de psi, K, A, B, sigma. Mas esse careta que está escrito aqui, esse objeto aqui é o psi θ de K, B, sigma, é o estado rodado. Dado inverso que importa. Ok? Ou seja, o que a gente está dizendo é que a atuação do A em cima do estado rodado ainda produz um alto valor. Esse cara ainda é alto estado. Ou seja, se eu estiver trabalhando com os caras que são a base de alto estado simultâneo de A e B, produz um conjunto de alto estado simultâneo de A e B, e rodar esse cara de J3, rodar esse cara com uma rotação gerada por J3, que é o terceiro gerador desse grupo aí, eu obtenho um cara que ainda é o estado dele, ainda é o estado de A. E similarmente de B, né, se a gente fizer a conta com B, psi θ, K, A, B, sigma, a única diferença, então aqui agora vai aparecer o B, certo? Eu vou introduzir essa identidade, vai ser R-1, RB, R-1. Aí eu vou ler aqui, ó, vai ficar Azão seno θ mais Bzão seno θ. O Azão seno θ, o Azão atuando em cima desse cara me dá o alto valor Azinho. O Bzão atuando em cima desse cara me dá o valor Bzinho. Então a resposta, obviamente, vai ser Azinho cosseno θ, Azinho seno θ, seno θ, mais Bzinho cosseno θ, vezes o psi θ. Então, se eu rodar o cara que era o estado simultâneo de A e B pelo J3, que é o terceiro gerador aí, eu gero um cara que continua sendo o estado simultâneo de A e B. Só que os autovalores desses caras de ser Azinho e Bzinho, agora eles estão em função do ângulo θ. Problema, esse ângulo θ, embora tenha um intervalo compacto de variação de 0,2π, digamos assim, esse intervalo é contínuo, certo? O que significa, na verdade, que eu tenho infinitos autovalores para A e infinitos autovalores para B. Ok? Isso que ele está mostrando, essa como θ varia continuamente, isso implica infinitos autovalores
tanto no espectro de A quanto de B. Os espectros de A e B. Eu escuto escrever no lugar do quadro, acho que ninguém consegue ver. Está lá embaixo, onde eu for. A câmera consegue. Bom, se eu tenho um espectro, né, com infinitos autovalores, eu estou falando de uma representação de dimensão infinita. Ok? O que está surgindo aqui daquelas duas opções é uma possibilidade da gente trabalhar com uma representação de dimensão infinita. Só que tem um problema. Então aqui sugere representação de dimensão infinita. Aí tem um porém, né? Sempre tem um porém. Porém, este espectro corresponderia à grandeza observada. Ou seja, eu tenho um espectro de dimensão infinita aqui. Dois, na verdade. Um para A e o outro para B. Dois espectros de dimensão infinita. Okay? Ou seja, dois conjuntos infinitos de autovalores, com serem contínuos. Okay? Que grandeza física pode estar associada a isso aí? Quantas grandezas físicas tem, de todas as que a gente está analisando, momento angular, componente do momento angular, seja intrínseco, seja orbital, quer que seja, momento, etc. Quantas dessas grandezas tem um espectro contínuo, espectro infinito de altos valores, etc. Por enquanto é só o momento mesmo, não é só a relação. Okay? Apareceram mais dois, A e B, seja lá o que for isso. Pois é, mas seja lá o que for isso, o que é isso? Quer dizer, na natureza, além do espectro contínuo do P, você tem o espectro contínuo do X, mas essa foi pergunta séria, não comutam, então não é surpresa que não apareça representado uma base que foi construída como de autoestados de P. Certo? Não tem que ser autoestado de X, não tem que estar aplicando X aqui. Não tem outro espectro contínuo na natureza. O spin não é contínuo, inteiro ou semi-inteiro, saltando, não é isso? O momento angular orbital também não é contínuo. Carga não é contínua, assume um valor, a carga elétrica não é contínua, assume um valor bem definido, ou positivo ou negativo, e ponto final. Quer dizer, o que poderia ser isso? Ou seja, não tem contrapartida física. Então, a gente tem a possibilidade matemática de ter uma representação de dimensão infinita. Para esse grupo não compacto, tem, mas não tem a contrapartida física para isso. Ok? Então, o problema todo aqui é que não há. Se um dia descobrir um outro número quântico, ok, beleza, então talvez já esteja aqui, né? Uma possível representação disso. Não há contrapartida física. Espectro infinito, só momento. Exposição para estes espectros. Certo? Então, se não dá para ter uma representação de dimensão infinita, porque a física não me diz, né, o que eu estaria descrevendo com isso, se eu quero descrever física, a matemática eu posso insistir, não há problema algum. Okay? Mas se eu não tenho nenhum grau de verdade física que represente aquilo, então para fazer física com isso, eu vou para a representação trivial. Certo? Eu estou deliberada, talvez criminosamente, excluindo essa possibilidade, excluindo os geradores A e B do jogo físico. Certo? Tem possibilidade matemática de trabalhar com eles, mas não tem contrapartida física. Eles não encaixam em nada que eu meço. Então eu vou jogá-los fora. Vou jogá-los fora porque, como é um grupo não compacto, precisa de uma representação unitária, enfim, em tese é uma simetria do meu sistema físico, ele é um pedaço do grupo de Lorentz, é um subgrupo do grupo de Lorentz. Eu só tenho duas possibilidades no teorema. Ou eu considero de fato esse espectro contínuo, não sei no que encaixar isso na natureza, ou eu vou para a representação trivial. Eu não tenho uma coisa no meio do caminho. E a representação trivial significa que no fundo eles desaparecem. Eles não agem. Ok?
Então, eu sou obrigado a ir para a representação trivial, o que implica que Azinho e Bzinho, esses dois autovalores, são tomados por zero. Quer dizer, a ação desses operadores A e B nos estados que a gente está montando é zerada. Ok? Lembra que são geradores. Geradores zerando o estado significa que o grupo atua nesse pedaço, essa componente como identidade, né? É elevado a zero. Esse teorema, grupo unitário não compacto, ou a representação de dimensão infinita ou a representação trivial. Não vou falar assim. Não. Eu tenho a menor ideia de como explicar isso no meu estudo. Para mim não é nada simples, é um teorema. Não é intuitivo. Para mim não é intuitivo. Vamos explicar isso. Já está explicando com palavras. Não, Demonstrar com palavras eu não sei. Tem pessoas que têm sinestesia matemática. Eu não alcanço essa genialidade. Eu não consigo ter a sensação, tá certo, que revela isso uma coisa trivial, você também demonstra mesmo matemática. Mas o que você mostrou não é essencialmente isso? Não, o que eu mostrei é o seguinte: o que eu mostrei aqui existe um abrigo matemático para